Jamie, conhecido como Jovem Abominável, atacou a cidade numa tentativa de chamar a atenção de Tony. Ele comprou o Extremis 3.0 na esperança de curar sua aparência medonha, mas o aplicativo não teve efeito. Tony o recebeu sob proteção e prometeu ajudá-lo a encontrar uma cura. Enquanto estudava o DNA do garoto, Tony descobriu que seu pai biológico era o falecido amigo Happy Hogan. Agora vemos Tony em uma instalação secreta, em uma reunião com o general dos Estados Unidos e sua equipe de especialistas. Tony está vendendo armas de destruição em massa e o custo 200 bilhões, mas de alguma forma Tony destaca um dos membros da equipe do general, um cara chamado Larry, basicamente dizendo: bem, esse cara é um idiota, incompetente e mentiu para estar aqui, isolando ele especificamente. Quando começa a ler os documentos, o general então diz: então isso é uma arma de guerra, mas Tony corrige ele: não, isso não é uma arma de guerra. Não haverá guerra se você tiver isso. Isso é uma arma de pura aniquilação. Isso deixa o general confuso, já que ele pensava que Tony havia saído do ramo de fabricação de armas. Mas Tony explica que não vai fabricar essas armas, e aconselha o general a não fazer isso também. Ele está apenas vendendo os planos. A cena se abre e vemos que há 3 pastas. Uma em inglês, que o general agora tem, outra em russo e outra em chinês. Por algum motivo, Tony está vendendo o projeto de armas para as principais potências globais da Terra e insinuando que quer começar uma guerra, uma grande. Agora, mudando de cena, vemos aquela armadura com Pepper Potts e observando a situação que acabou de ocorrer. 200 bilhões acabaram de ser depositados na conta bancária das indústrias Stark, é claro, de forma rastreável e oculta, o que significa que provavelmente veio de um governo nacional. Como esse outro Homem de Ferro diz, o problema não é de onde veio, mas o que o Tony está prestes a fazer, especialmente se ele planeja mudar o mundo à imagem que deseja, porque Tony é muitas coisas, principalmente um gênio resiliente. Ele construiu uma armadura em uma caverna com um monte de sucatas afinal. Agora imagine o que o mesmo tipo de gênio pode fazer com 200 bilhões a mais. E começamos a ver exatamente isso. Tony está ocupado fazendo movimentos, dessa vez em uma reunião com a gigante empresa de mídia. E dessa vez Stark não está agindo sozinho. Ele trouxe um garoto com ele, o Jovem Abominável. Os outros membros do conselho não veem isso como uma parceria, mas sim como uma intimidação. De repente, todos os celulares da sala começam a vibrar. Tony, sabendo o que está acontecendo, ordena que ninguém os verifique, então explica: antes de entrar aqui, baseei minha proposta de aquisição online para todos os principais veículos de notícia. Essas mensagens são de seus apoiadores, parceiros de negócios e investidores, todos com a única mensagem: vendam. Isso deixa o principal executivo, um cara chamado Geralt, confuso. Ele pergunta: por que você está fazendo isso? Você nunca quis um império de mídia antes. Tony responde: porque nunca precisei parecer bom antes. Eu era amado. Um efeito colateral de salvar o mundo várias vezes. Mas agora as coisas mudaram, tem um plano e tem mudança chegando. Então eu quero os corações e mentes dos leais consumidores com lavagem cerebral da sua mídia. Quero todas as redes, jornais, serviço de vídeo online, plataforma de mídia social, políticos. Quero tudo. É claro que Geralt não vai simplesmente assistir Tony tomar tudo dele. Ele não só o chama de arrogante, mas também chama a segurança, escalando a situação ainda mais. Uma situação que agora inclui o próprio Homem de Ferro e o Jovem Abominável. Quando os seguranças chegam, armas em punho, todos entram em pânico. Uma pequena briga começa com os guardas atirando no Jovem Abominável, o que só deixa ele ainda mais furioso. No meio do caos, Tony chama sua armadura, a Indocin, interrompendo a batalha por completo. Mas antes que Geralt possa ceder à intimação e assinar a venda da empresa, outra pessoa entra na sala, uma mulher, e essa mulher não é ninguém menos que Pepper Potts. Ela anuncia: já aceitei outra oferta, comprei 54% dessa empresa, tornando acionista majoritária. Se Tony quiser comprá-la, terá que passar por mim. Sabendo que Tony não faria nada contra ela, Pepper faz valer sua autoridade e ordena: saia do prédio, meu prédio. E para surpresa de todos, Tony concorda, levando o Jovem Abominável embora, enquanto ele rosna para Pepper. Tony o corrige: não é assim que se fala com sua madrasta, o que obviamente confunde Pepper. Tony apenas diz: não aqui, falaremos depois. Esse depois acontece na empresa que Pepper agora comanda, e que antes era do Stark. Lá ela diz a Tony: olha, não vamos conversar enquanto você estiver fundindo a um simbionte. Tony, sem levar muito a sério, responde: está bem, mas Pepper rebate: não, não está bem, eu tenho medo de você, Tony. E como Pepper ainda tem um lugar especial no coração, Tony não diz uma palavra, ele simplesmente obedece, removendo a armadura e indo até ela. No elevador, Pepper finalmente pergunta por que Tony chamou de madrasta mais cedo. Tony explica porque o Jaime aqui, o Jovem Abominável, é filho do seu ex, Happy Hogan. Pepper absorve a informação, olha pro garoto e diz: quero que você saiba que isso não tem nada a ver com você, e sinto muito.
Nesse momento, o teto se abre e Pepper decola usando sapatos de foguete high-tech. Assim que ela some, as portas do elevador se abrem e a armadura entra em cena, atacando o jovem Abominável e derrubando e finalmente o dominando. Mas antes de ser nocauteado, o garoto consegue arrancar a máscara do Homem de Ferro, deixando os dois Tony Stark cara a cara. E o Tony grita: "Quem é você?" O traje do Homem de Ferro avança, agarrando Tony pelo pescoço e responde: "Sou você."